Sim. Bem. Bom. Apoiadíssimo. Não presta não, é? Pois esperem. Uma vez que assim o querem, vou minha pena quebrar. Lamentem-se as letras pátrias, pois de hoje em diante palavra. Comédia de minha lavra nunca mais vão de apanhar, pois não? Vossas excelências apreciem esses fatos. Fiz uma peça em 3 atos só. Mas perdão, comecei a dar a língua sem sequer cumprimentá-los. Desculpem, tantos abalos no hospício comigo dão. Se não me engano meus óculos, se a vista não me ilude, gozam todos de saúde, vejo todos a sorrir. Quando se arqueiam os lábios, espanta-se a enfermidade. Porém, se esta o corpo invade, deita o sorriso a fugir. Mas vamos ao celebérrimo caso que eu ia contando e pelo qual até ando com o pobre juízo a arder. Perpetrei uma comédia. Passei por esse desgosto. Vejam a quanto ando exposto quem não tem mais o que fazer. A minha peça, confesso, não é nenhuma obra-prima, é própria para este clima. Chama-se A Horizontal. Procurei tão belo título 5 ou 6 noites a fio e, por final, descobri. Estava só, por sinal. Um jovem pai de família da horizontal se enamora. Chega-lhe um tio de fora e tantas faz que ele volta ao lar doméstico. Fica a esposa satisfeita. Raivosa fica sujeita. Toma juízo, rapaz. Dirijo-me aos empresários. Dizeste que peça séria tem muito pouco piar e faz com certeza dormir. Aquele afirma que o cômico é por demais carregado e o público ilustrado antes quer chorar do que rir. Nem dramática, nem cômica. Terceiro empresário achou-a, por isso mesmo aceitou-a e fê-la representar. Eu, perdido na plateia, da peça quis ver o efeito, sentindo dentro do peito o coração a pular. Logo no primeiro diálogo, 1000 gargalhadas arranca. Vibrante. Uníssona. Franca. A plateia inteira ri. De aplausos cobre meu público. Bravo! Bravíssimo! E francamente, senhores, nunca vi tantas flores, nem tantas palmas ouvi. Porém, na segunda récita, achei o teatro vazio e o auditório mais frio do que o magistrado inglês. O empresário estava fúnebre, pobre empresário, contava com 1 centenário, 2 centenários talvez. Com um sorriso melancólico, lhe perguntei titubeante, a que devia vazante atribuir afinal? Respondeu, questão de rótulo, se a peça fosse francesa, agradava com certeza, mas a peça é nacional. Não quis dar-lhe menor crédito, pois vejo que se sustentam peças que se representam.
e são também nacionais. Fui ver o que disse a crítica. Fui recorrer a esta imensa juíza chamada imprensa. Ora, aqui estão 2 jornais. Diz este... A pseudo-comédia anteontem representada não passa de uma enfiada de situações cada qual mais repugnante. A polícia já devia ter proibido a peça deste atrevido que tanto ofende a moral. Diz este, uma peça esplêndida, uma comédia notável. A noite mais agradável que for vê-la passará. Pode sem nenhum escrúpulo ouvi-la qualquer donzela, coisa que possa ofendê-la em toda a peça. Não há. Sabem o que mais? Ora, pílulas, dão a crítica ao desprezo. Por ter cão me vejo preso e preso por não ter cão, pois hei de ser comediógrafo. Embora o louco pareça. Enquanto tiver cabeça e alguma disposição, não sou nenhum pusilânime, não abandono essa senda. Embora um zoio me ofenda injustamente sem dó. Uma serpente é um desânimo, pois hei de pisar-lhe a cauda. Basta que um de vós me aplauda. Um só, senhores, um só! E essa? Ainda ninguém, pois já lá vão 7h30 e meus colegas não vêm para falar da vida alheia. Já as cadeiras estão no seu lugar competente. Como corre a viração às portas de uma botica. Se o juízo me não mente, quem está doente bom fica. Fica bom quem está doente. Temos bem que dar a língua. Orjuduí, meus colegas. Esta gentinha anda míngua de meia dúzia de esfregas. Isto de andar a falar da vida do semelhante é gosto bem singular, mas não será doravante. É uma necessidade para dar ao povo que falar. Mentira seja ou verdade, só se quer assunto novo. Plim, plim. Os senhores já adivinham o que vos conto. Por Cristo! Ora, senhores, não tinham mais do que olhar. Esta casa é uma botica que vende sempre a quem passa pastilhas de mel de angica, cataplasmas de linhaça. O lugar é solitário, nem mesmo tem lampião. Cuidado com o boticário, que não passa de um boticário. E o caixeiro, o senhor Mário, maluco como patrão. Mas eu não falo da vida alheia. Isto é só fazer ideia. Nas cadeiras que aqui estão, com muita constância tem às noites uma reunião. Um dia sim, o outro também. Aqui se fala de tudo. Tudo aqui contado é. Sofrendo o pai do cascudo, sofre o avô do jacaré. Se o sujeitinho lá bifa ao patrão certa quantia, se aquele faz uma rifa, se um quebra, foge aos credores, se aquele já tem amores, mal o avô torto começa a de ser analisado na porta do boticário. O pobre, o remediado, o econômico e o perdulário. Mas eu não falo da vida alheia. Isto é só fazer ideia. Falamos todas as noites no que é e no que fora. Todos aqui chucham açoites, em todos meto a tesoura. E no que der o cavaco, nele mais se mete a faca. Hei de levar pro tabaco, hei de cortar na casaca. Mas eu não falo da vida alheia. Isto é só fazer ideia. Viram aquele sujeito?
Cuidado, muito cuidado. Diz que pra coisa tem jeito. É um tratante refinado. Ou um refinado tratante. Eu cá não faço questão de ser vogal ou consoante, de ser tratante ou ladrão, de ser cachorro ou ser cão. Me disseram que outro dia a firme imitou do Souza, com uma tal maestria que ninguém deu pela coisa, e que anda com uma donzela em constante derriço, subindo pela janela sem que ninguém dê por isso. Enfim, estou capacitado de que é um tratante de mão cheia. Mas olhem, este seu criado não fala da vida alheia. Isto é só fazer ideia. Viram aquele homem? Dizem que os cobras eles somem sempre à banca de jogo. Mulher e filha não comem. A panela está no fogo. Ou no fogo está a panela, sem ter nada dentro dela. A filha já tem morgados e o pai ainda tem por casta. O velho é maluco e basta. Entre parênteses, enquanto o velho se abrasa, no voltarete se pega. A menina fica em casa pra jogar a cabra cega. Mas eu não falo da vida alheia. Isto é só fazer ideia. Olhem nesta casa. Moram 3 ou 4 sujeitinhos. O primeiro sei que namora uma viúva. E já agora, etc e tal, pontinhos. Mas como essa viúva é rica, como tem bons cobrinhos, não se importa com a botica, nem com os vizinhos. O segundo é um soldado. O terceiro é o magiota, que apesar de haver quebrado, não deixa de andar janota. O quarto eu não sei quem é, mas hei de me informar. Isso é mais velho do que a Sé, pra vir dele aqui falar. Sei que se chama Fernando e que trabalha vadiando. Sempre que lhe pergunta a razão por que anda na pândega, responde: que admiração, sou empregado da alfândega. Mas eu não falo da vida alheia. Isto é só fazer ideia. Quem é aquele sujeito que abaixou-se ali na rua? Ainda não vi bem de jeito. E essa? Escondeu-se a lua. Esse sujeito é o Oliveira. Ignora o comportamento. Vejamos se na algibeira toma algum apontamento. O lenço, um lenço fino, de Irlanda. Não está ainda pago. Uma aposta. A marca está da outra banda. Vejamos. José da Costa. Um lenço do Zé da Costa na algibeira do Oliveira. Já vejo que, como eu, ele também gosta da ladroeira. Descaramento imenso. Que ação negra e medonha. Roubar um lenço. É muito pouca vergonha. Conto hoje na botica o miserável atentado. Amanhã o povo fica ciente.
minha filha, Joana. Sou muito feliz com nosso amor puro e santo. Te espero amanhã no canto. Daremos uma fugida. Joaninha, minha querida, meu querubim, meu amor, nem mais aqui voltaremos, teu pai, esquecer devemos, não passa de um falador. Manda dizer por escrito se o pequeno que nasceu está feio ou está bonito, se está vivo ou já morreu. Minha filha ter um filho? Minha filha desonrada? Ai, meus amigos, se o filho... Não me faltava mais nada. Em vez de estar a vigiá-la, pois não tem nada de feia, eu vinha cá pra senzá-la, falar mal da vida alheia. Vou abandoná-la. Um capricho. Essas coisas não consomem. Porque um gato é um bicho. E um homem sempre foi um homem. Vou casá-los. Vou casá-los. Vou casá-los. Vou casá-los. Vou casá-los. Vou casá-los. Quando eu morrer, não deixarei meu pobre nome ligado a nenhum livro. Ninguém citará um verso, nem uma frase que saísse do meu cérebro, mas com certeza hão de dizer: ele amava o teatro. E esse epitáfio moral é bastante, creiam, para minha bem-aventurança eterna. Arthur Azevedo, no folhetim semanal O Teatro, Rio de Janeiro, 22 de setembro de 1898. Assim, o nosso querido autor de teatro, comediógrafo, jornalista, professor Arthur Azevedo gostaria de ser conhecido pela eternidade, como alguém que amou o teatro. Vamos então homenageá-lo, falar um pouco sobre a sua vida, sobre a sua obra e ter uns 5 minutinhos de bate-papo sobre esse grande autor que foi Arthur Azevedo. Para entender um pouco a história de Arthur Azevedo, eu acho muito importante entender o que foi a criação dele, qual foi esse contexto cultural em que ele nasceu, em que ele se desenvolveu, e como foi a própria casa, a família de Arthur Azevedo. Uma figura que eu acho muito importante nessa primeira infância do Arthur Azevedo é a mãe dele, Dona Emília Magalhães. Eu queria compartilhar um pouco sobre ela com vocês. Dona Emília Magalhães foi uma senhora que, ainda muito jovem, aos 17 anos de idade, se casou com um comerciante português muito rico. Era um casamento de conveniências, algo bastante comum no século XIX. As duas famílias se entendiam, decidiam qual casamento iriam arranjar, e assim se fazia um casamento que deveria durar a vida toda. Dona Emília então se casou, não foi feliz com seu marido, ela era obrigada a viver uma vida de aparências, uma vida sem um sentimento real que a movesse enquanto afeto. Então Dona Emília decidiu separar-se da família, decidiu abandonar o seu marido e saiu com a única filha do casal, de modo a morar sozinho. Isso causou um grande impacto, causou um grande rebuliço, um grande escândalo na sociedade conservadora de São Luís do Maranhão do século XIX. Mesmo assim, Dona Emília encontrou na corte do Maranhão, na alta sociedade do Maranhão, um vice-cônsul de Portugal, no Maranhão, chamado Davi Azevedo, por quem ela se apaixonou. Desde o início do relacionamento, Dona Emília e Davi Azevedo começaram a morar juntos, o que provocou outra onda de escândalos na sociedade conservadora da época. E apenas quando o primeiro marido dela veio a falecer de febre amarela, que ela então se viu livre para se casar, como viúva agora, com Davi Azevedo, com quem teve 4 filhos, dentre eles 2 dos maiores escritores da literatura brasileira, Aloysio Azevedo e seu irmão Arthur Azevedo, sobre quem iremos falar. Então Arthur Azevedo viveu nessa alta sociedade de São Luís do Maranhão e teve desde cedo acesso a muitos livros, muitos autores. Aos 15 anos de idade ele já começou a escrever suas peças. O primeiro grande sucesso nacional de Arthur Azevedo, por exemplo, ele escreveu com apenas 15 anos. Se chama Amor por Anexins. Essa peça, uma fórmula simples,
ela se espalhou, ela teve grande sucesso nacional e isso acabou fazendo o Arthur Azevedo ficar conhecido. E a partir de então ele começou a escrever uma peça atrás da outra. Peças de teatro, contos e críticas mordazes nos jornais. Os políticos de Maranhão jamais o perdoariam por essas críticas. Pelo contrário, ele era empregado da repartição pública em São Luís do Maranhão e eles deram um jeito de demiti-lo, justamente porque suas críticas nos jornais estavam incomodando a classe política da época. Uma vez demitido, o Arthur Azevedo decidiu então fazer um concurso público para ser escrevente do Ministério da Fazenda, passou para esse concurso público e pediu então transferência para o Rio de Janeiro, a então capital federal. Com isso ele ficaria perto dos grandes teatros, dos grandes centros culturais, e ele teria também mais liberdade de escrever em jornais de renome, jornais em que ele teria finalmente a sua liberdade de expressão. Então, no início da década de 1870, o Arthur Azevedo vem para o Rio de Janeiro, começa a trabalhar como professor de português num colégio chamado Cruzeiro, colégio tradicional. Ele mantém-se como professor de português, começa a escrever como jornalista em diversos folhetins diferentes e faz inúmeras peças em que ele escreve, dirige, participa, enfim. Ele consegue no Rio de Janeiro aquela liberdade artística e intelectual que ele não encontrou em São Luís do Maranhão. E, inclusive, apenas uma curiosidade, ainda na década de 1870, Arthur Azevedo lança um livro chamado Contos Possíveis, que era uma espécie de ontologia de contos de sua autoria, em que ele faz a dedicatória a Machado de Assis. Machado de Assis, que era um dos colegas de Arthur Azevedo, porque ambos trabalhavam na mesma repartição pública. Mas, ao mesmo tempo que colegas, Machado de Assis era um grande crítico de Arthur Azevedo, porque Machado defendia um português mais castiço, um português mais formal, enquanto Arthur Azevedo ele estava ali buscando a comédia de costumes, ou seja, aquela que ele observava nas pequenas situações do dia a dia, e ele não se utilizava então de tanto formalismo como Machado de Assis. Eles eram de correntes literárias muito distintas, mas eles se respeitavam, eram colegas, se gostavam um do outro, mas tinham críticas mordazes à obra um do outro. Isso é muito interessante. Todo esse cenário, e essas críticas não só vinham de Machado de Assis, mas de várias revistas, de vários jornalistas diferentes, nos fazem entender melhor o que foi essa primeira peça que a gente apresentou há pouco, esse monólogo, O Comediógrafo. Em O Comediógrafo, o próprio Arthur Azevedo é essa espécie de alter ego desse personagem, desse monólogo, né? E é uma peça que trata um pouco de todos esses elementos que são muito caros ao teatro, tanto no século XIX como no século XX. A gente está falando dele comentando sobre a crítica, sobre o incômodo dele como autor de teatro diante dessa crítica. Uma crítica que às vezes elogia, que às vezes é absolutamente cruel, que diz... Um aqui está dizendo que você passou completamente dos limites e está chocando essa sociedade conservadora. O outro diz que não, é uma comédia para a família toda. Quer dizer, a mesma peça ela é vista, ela é interpretada, ela é lida pela sociedade de diversas formas. Isso aparece um pouco nesse monólogo que a gente acabou de assistir. E ele fala um pouco não sobre essas angústias dele como autor, recebendo essas críticas, muitas vezes discordando delas, e ameaçando os pares. Lamentem-se as letras pátrias, pois de hoje em diante palavra, comédia de minha lavra nunca mais hão de apanhar. Quem são esses pares com os quais ele está falando? Ele está falando dessa alta sociedade intelectual do Rio de Janeiro do século XIX, com a qual ele convivia, e com a qual, inclusive, ele ajudou a fundar a grande Academia Brasileira de Letras, no final do século XIX. Então, o Arthur Azevedo ele foi muito engajado em algumas causas, cujas consequências foram benéficas e foram impactantes na história do Rio de Janeiro até hoje. Algumas dessas causas, por exemplo, o teatro associado à causa abolicionista, né? Então, algumas obras de Arthur Azevedo ele dedicou à causa abolicionista, inclusive o teatro naquela época, e ainda hoje é um local de confluência de ideias e debates políticos, e ele levou algumas vezes a ideia da abolição às suas peças, às suas montagens,
E inclusive ele chegou a ser censurado pela censura imperial, pelos poderosos da capital do Rio de Janeiro, por essa motivação política. Ele teve que mudar o nome de uma das peças, de modo a poder fazer sua crítica de maneira um pouco mais velada. Outra causa que ele abraçou foi a construção do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então ele conseguiu angariar fundos, mobilizar a opinião pública, trazer a imprensa para o seu lado. Ele fez uma grande mobilização em função do Teatro Municipal, um teatro municipal que ele não pretendia que fosse, digamos assim, um teatro tão de elite quanto acabou sendo, hoje menos, mas por boa parte do século XX. Ele pretendia que o Teatro Municipal fosse realmente um grande espaço democrático, acessível, em que peças de teatro, tanto do teatro lírico como do teatro dramatúrgico italiano, convencional, pudessem então se apresentar e que tivessem então um grande acesso, grande abertura ao público ali bem na entrada do centro do Rio de Janeiro. Então essa busca dele pela criação do Teatro Municipal está associada a uma busca que ele teve a vida toda pela valorização do teatro carioca, pela valorização da profissão de autor, da profissão de ator, do teatro dentro da sociedade do Rio de Janeiro. Então, o Arthur Azevedo ele tem um papel fundamental na história do Rio de Janeiro. Grandes instituições, grandes acontecimentos como a abolição da escravatura, ele participou, grandes instituições como a Academia Brasileira de Letras, como o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, devem, em parte, a essa agitação cultural provocada pelo Arthur Azevedo. E é com muito gosto que eu, como ator, faço parte dessa companhia do Teatro de Roda, que rende aqui uma bonita homenagem ao Arthur Azevedo. É com muito gosto que a gente começa esse monólogo, o comediógrafo, e que a gente compartilha um pouco dessas angústias que ele vivia ali no século XIX e que nos permitem, de certa forma, pensar o que é o teatro hoje, em 2020, né? Porque nesse mesmo monólogo que a gente analisou há pouco, ele faz uma relação com a crítica, uma relação com o público. Então, uma hora ele começa, ele está ali estreando e tem aquele público maravilhoso, aquela casa cheia, e aí de repente, semanas depois, a casa vazia, um público menor, algo que se esvaziou. Ou seja, ele fala também um pouco dessa angústia, né? Daquele momento brilhante ali do teatro, da estreia, da efervescência, e o momento da decepção de uma temporada que se esfria. Mas ele fala o tempo todo da relação, de como o público ri, de como o público gosta, de como o público critica, olha de um jeito ou olha de outro. Eu acho que o teatro é muito feito desses elementos, né? Isso aqui que nós estamos fazendo, isso aqui é teatro. Mas isso aqui é teatro porque com a pandemia nós tivemos que reinventar o conceito do que é teatro. E aí agora a gente está criando algumas formas de fazer teatro olhando para uma tela, para uma câmera, mais mediado pela tecnologia. Mas o teatro ele sempre foi pensado, desde a Grécia Antiga, com a mediação direta do público, do olhar do espectador, de uma troca de energia. E eu acho que esse monólogo inicial ele traz um pouco de todos esses elementos e ele nos faz refletir essa angústia nossa, atual, diferente, que é manter acesa a chama do teatro, manter aceso o fazer artístico teatral para vocês, para o público, agora representado aqui por uma câmera pela mediação de uma tecnologia, mas mantendo viva essa chama, mantendo vivo esses projetos, essas histórias, esses acontecimentos, a arte, mantendo viva a dramaturgia. E é por isso que eu agradeço a você por estar acompanhando esse nosso vídeo. Peço que compartilhe com seus amigos, que converse com a sua família sobre ele e que espero que tenha gostado muito do comediógrafo, da Porta da Botica, e aprenda a curtir e a entender melhor a complexidade dessa relação que é um ator, uma companhia, apresentando para um grande público que é representado por uma pequena câmera que talvez esteja aí na sua mão, na forma de uma tela de celular.
e isso com certeza tem a sua poesia, e isso com certeza impactaria Arthur Azevedo se ele vivo fosse e tivesse que escrever um monólogo sobre as angústias que o século XXI poderia trazer, que uma pandemia poderia trazer. E é por isso que eu convido a assistir a nossa próxima apresentação, aqui a seguir, que é o Aniceto de 2020. É uma releitura de uma peça de Arthur Azevedo, adaptada aos tempos de pandemia. Espero que gostem e agradeço pela atenção. Nas cadeias da televisão, com muita constância tem, às noites, umas notícias. Um dia sim, outro também. Lá se fala de tudo. Tudo lá falado é. Sofrendo um político sortudo, sofre o povo pra dedé. Se um sujeitinho lá bifa do país certa quantia, se aquele nega a tarifa, se outro banca um califa e sequer mostra empatia, se um quebra por desleixo a quarentena, se o outro, mesmo desfecho, de nenhuma família tem pena. Se aquele já tem o vírus, mal, o avô começa a tossir. Não pode ser tratado no hospital precário. Todos têm que ter o mesmo cuidado. O pobre, o remediado, o econômico e perdulário. Eu não falo da vida alheia. Isso é só fazer ideia. Viram aquela fake news sobre o vírus? Cuidado, muito cuidado. Diz que a coisa é verdade. É uma mentira refinada, ou uma refinada mentira. Eu cá não faço questão de ser balela ou falsidade, de ser conversa ou enganação, de enganar gente de uma ou de outra idade, gente riquinha ou pobretão. Me disseram que outro dia o Zap Zap inventou que a curva de infecção só descia. Mas que mentira! Veja na lousa, se o povo não se informar, capaz de não dar pela coisa. Disse também que se bebessem água quente, assim, não mais que de repente, da Covid tinha cura. Ó, como pode! Se o tal vírus é resistente, infecta todo tipo de gente, independente da amargura. Gente jovem, gente velha, seja infantil ou mais madura. Eu não falo da vida alheia. Isso é só fazer ideia. Aquele sujeitinho lá é o loroteiro. Vive de criar notícia falsa e de enganar o brasileiro, a própria burrice só realça. Vejamos se aqui no jornal tomo algum apontamento. Aqui. De todos os cuidados com a doença, o mais essencial é o isolamento. Sai para passear? Não brinca, nem pensa. Vejamos. Desmantelou-se a quadrilha que criava fake news nas redes de Brasília e já prenderam um loroteiro. Vejo que este jornal gosta, como eu, do que é verdadeiro. Descaramento insensato. Que ação feia e medonha. Inventaram um fato. É muita pouca vergonha. Compartilho hoje no grupo sobre a prisão do mentiroso. Com ele, não me preocupo. Era só um melindroso. Eu não falo da vida alheia. Isso é só fazer ideia. Uma mensagem pra mim. Vejamos. É do Joaquim. Joana, sou muito infeliz com nosso amor. Chega a dar pena. Trancado nós dois assim na quarentena. Não daremos uma fugida. Joaninha, minha vida, meu querubim, meu amor. De casa não sairemos, ir pra night, esquecer devemos. Tenhamos todo esse vigor. Manda dizer no grupo do Zap Zap da família que do nosso amor eu me ocupo. Que cá faremos a vigília. Mas um dia isso passa. Qualquer dia no futuro acaba toda essa desgraça.
Vamos festejar juntos, eu juro. Em vez de muito refletir, pois para isso não tinha tempo, eu vivia só de me iludir. Não via nem meu sentimento. Não posso encontrá-la. Isso é bochicho. Nem que de nós juízo tomem, porque um gato é um bicho e um homem foi sempre um homem. Vamos casar-nos, vamos casar-nos, vamos